Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo vídeo em que nós vamos ensinar vocês a criar um modelo de elevação a partir de dados obtidos pelo Google. Bom, o objetivo é criar um modelo de elevação a partir de qualquer lugar, a partir de dados do Google. Os modelos de elevação eles são inputs, eles são dados de entrada muito ricos para o geoprocessamento à medida que eles permitem criarmos diversos produtos derivados. Eles são muito importantes como entrada de diversos processamentos, desde representações auxiliares na visualização do terreno, como mapas hipossométricos, curvas de nível, mapas de relevo sombreado, que nos ajudam a entender a morfologia, a forma do relevo em dada região, dada localidade, até produtos de análise mais específicos, como modelos hidrológicos, modelos de visibilidade, dispersão de ventos, dentre outros. Bom, aqui nesse vídeo, qual vai ser a nossa abordagem metodológica? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos fazer o seguinte. Inicialmente, nós vamos criar um conjunto de pontos para amostragem de elevação no QGIS. Nesse momento, nós vamos mostrar a vocês como criar um conjunto regular de pontos, ou seja, igualmente espaçados. Nós vamos obter os dados de elevação utilizando o Google Planilhas e o complemento Map to Sheets, que está disponível para aquisição aqui no link na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. Vamos ensinar a criar um modelo de elevação utilizando a metodologia de interpolação triangular irregular, o TIM, também no QGIS. Essa metodologia foi escolhida porque ela consegue incorporar melhor as variações do terreno, as linhas de crista, das variações que hajam aí no terreno. E, por fim, vamos representar por curvas hipossométricas. Então, bora lá para o vídeo. O nosso primeiro passo será criar a grade de pontos a partir do qual nós vamos amostrar. Deixa eu só tirar esses dados aqui, organizar minha área de trabalho. Bom, escolher essa área porque é essa área que eu conheço. Tem uma declividade bastante acentuada aqui, conforme nós vamos caminhando para a Avenida Ressaca. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá em vetor, investigar, criar grade. Vetor, investigar, criar grade. Quando eu fizer isso, ele vai me abrir essa opção aqui de tela. Tem a opção de tipo de grade. Ponto, linha, retângulo, diamante e hexágono. Nesse momento, nós vamos mostrar para vocês apenas ponto. Mas é interessante vocês saberem que vocês têm essas outras opções. Eu vou trocar aqui o sistema de referência para um sistema projetado, para que eu possa usar as distâncias em metros. E usar a extensão na tela, clicando ali nos 3 pontinhos, escolhendo na tela. Espaçamento, eu vou colocar aqui 5x5. Eu quero criar um modelo com uma resolução aí de 5 metros. E vou clicar em executar. Já criou aqui a grade para mim, com espaçamento de 5 metros dentro dessa minha área de interesse. Tenho 6.438 pontos. Bom, agora eu vou pegar essa grade e vou alterar aqui a simbologia dela para a gente enxergar um pouquinho melhor. Certo? Então, aqui vocês podem ver toda a extensão da grade. É uma área relativamente pequena, não é uma área grande. Vou pegar esse arquivo, vou na opção um momento, vou aqui em identificar. Se eu clicar em um desses pontos, aqui eu tenho a dimensão da grade, as coordenadas que definem essa grade e o ID. Ainda não tem a elevação. Bom, vou pegar esse arquivo, clicar com o botão direito, na opção de exportar, salvar feições com. Porque quando eu faço esse processamento da maneira que eu fiz, que eu não indiquei uma saída, ele salva apenas na memória.
Se eu fechasse esse projeto, eu perderia. Eu vou exportar para WGS84. Isso por quê? Porque lá no Maps to Sheets, a gente necessariamente tem que estar com dado em WGS84. É uma pasta aqui para armazenar esse arquivo. Vou chamar ele de Maps to Sheets elevação. Criar pasta. Ok. Vou chamar esse shape de grade amostra. Pontos. Ok. Vou mandar salvar. Aqui está o caminho onde ele vai salvar. WGS74. Vou dar OK. Perfeito. Agora eu tenho minha grade já salva em WGS84. Vou copiar o estilo que eu já botei na outra grade para lá. Vou remover essa camada do meu projeto. Ok. Então agora quando eu vou identificar, vocês podem ver que eu ainda tenho os mesmos atributos, coordenados ainda em UTM, mas a formação da geometria já tem as coordenadas em WGS74. Então agora o que eu vou fazer é calcular para ter essas coordenadas na tabela de atributos. Abro a edição, venho nesse símbolo aqui que é um ábaco, vou criar um campo chamado lat, defini-lo como número decimal, vou colocar 7 casas aqui de precisão, creio que seria o suficiente, e vou usar a expressão cifrão y. E aqui vocês podem ver pela prévia de saída, ele está me retornando a latitude. Lembrando que latitude corresponde ao eixo y, longitude corresponde ao eixo x. Apesar de a gente falar lat long, como se estivesse falando yx ao invés de x e y. Essa é uma noção bastante importante da gente ter sempre em mente. Então aqui eu tenho a latitude. Vou criar aqui no ábaco. Agora eu vou criar a longitude. Por que eu criei latitude e longitude? Porque o Maps to Sheets eles entendem necessariamente nessa ordem. Então eu já estou deixando na ordem aqui que é necessária para eu poder usar lá no Google Planilhas para pegar a elevação. Então, cifrão x. Ele me retorna aqui a prévia de saída. Posso ver que ele está me retornando a longitude que tem coerência, né? Uma longitude correta. Clicar em OK. A longitude está calculada. Vou salvar aqui a edição e fechar a edição desse arquivo. Pronto, agora eu tenho as coordenadas latitude e longitude referenciadas ao WGS84 que casa com as coordenadas utilizadas pelo Google. Vou ali clicar com direito e exportar, salvar feições como. Aqui tem um detalhe que é muito interessante, que ele me permite, a partir do 3.6, né, salvar já em XLSX, já no formato Excel. Então isso vai adiantar bastante para a gente. Não precisa ir para o CSV, copiar, colar, a gente já faz ele em XLSX e já facilita aqui o nosso trabalho. Então eu vou chamar esse arquivo de grade pontos, salvá-lo em XLSX. Clicar em OK. Pronto. A grade está salva lá. Com XLSX, aqui eu consigo abrir a tabela de atributos. OK. Ela está com os atributos certinho, já com X, com latitude e longitude, conforme a gente precisava. Então, no próximo passo, eu vou ensinar vocês como, a partir dessa latitude e longitude, obter o dado de elevação. O nosso primeiro passo vai ser importar aqui a planilha para o Maps to Sheets. Eu já estou na minha cópia do Maps to Sheets, que tem esse conjunto aí de funções, a gente já explicou no vídeo anterior aqui. Vou linkar aqui para vocês. Bom, eu vou ali em arquivo, importar, upload. Seleciono, vou no meu arquivo XLSX,
mando fazer o upload. E ele me dá essas opções. Eu vou mandar ele substituir a planilha. Não tem importância porque a planilha em si ela já está com o Maps to Sheets configurada. Vocês vão ver que assim que a planilha, os dados forem carregados, o Maps to Sheets continua habilitado. Uma ressalva que é importante fazer, nessa versão 1, a gente está usando a ferramenta ainda pública, ainda não é com uma API uma chave de API específica. Então ela tem uma limitação de 1000 requisições por dia por usuário. Eu pretendo numa segunda versão aumentar essa possibilidade a partir do momento que o usuário usa uma chave de API, mas essa versão ainda não está incorporada. Bom, aqui eu carreguei os meus dados, tenho ali minha latitude e longitude em WGS84, meus dois últimos campos. Vocês podem ver, eu preservei o ID, porque depois eu vou usar esse ID para carregar de volta lá para o shape o dado da elevação, né, permitindo a gente fazer aí o modelo de elevação certinho. Então, vocês podem ver ali que o Maps to Sheets está habilitado. Então aqui é bem tranquilo. Uma dica que eu dou a vocês: não selecionem o cabeçalho, porque senão ele dá problema na hora de gerar a informação. Então vocês vão pular a primeira linha de cabeçalho e selecionar nessas duas colunas todos os dados para baixo que vocês pretendem obter a elevação. Então vou pegar a coluna latitude e longitude, selecionei com um shift pressionado aquelas duas primeiras linhas. Vou na última linha, clico lá na última coluna, Maps to Sheets, Get Elevation. Então, ele criou uma coluna aqui, colocando dado a elevação, e aqui ele está preenchendo a elevação para mim. Então, no próximo vídeo, vou ensinar vocês a agregar a informação da elevação ao shape e, posteriormente, criar o modelo de elevação. Agora, o Maps to Sheets conseguiu obter todos os dados de elevação para cada um dos pontos. Como é que nós vamos fazer? Posso vir aqui em Arquivo, fazer download como Microsoft Excel. Isso é uma coisa muito interessante, porque disso, na sua versão 3.6, ele já aceita que você use o Excel diretamente. Então a gente evita de ter aquele trabalho, de botar para CSV e tal. Se eu quiser usar como tabela, eu já posso puxar diretamente CSV, o XLS. Então aqui na minha parte de download, tem alguns métodos que eu posso fazer isso. Poderia ir diretamente abrir como vetor, mas eu vou usar o método mais fácil, que é simplesmente clicar e arrastar o XLS aqui para minha tela do QGIS. Bom, aqui tem minha grade de pontos. Eu já tinha feito um teste dessa importação, mas eu vou apagar essa coluna aqui, elef, e vou refazer o processo. Para que a gente possa utilizar com maior controle das distâncias, nós vamos exportar essa camada de pontos aqui para sigas. No meu caso, como eu estou em Belo Horizonte, vou fazer o TM Zona 23 Sul. Então, vou exportar para Shapefile, botar aqui em grade pontos o TM, selecionar sigas TM 23 Sul. Recomendo que vocês usem sempre um sistema métrico, para vocês terem maior controle da operação das distâncias, que ele sempre vai estar entendendo a distância na configuração da camada que vocês estão trabalhando. Se você tiver uma camada em WGS84 geográfica, ele vai entender aquelas distâncias como um grau, o que é uma coisa bem menos intuitiva para o usuário. Bom, agora eu tenho os pontos aqui, sem o dado da elevação. E aí, como eu tinha dito para vocês lá no começo, eu preservei o ID lá no Maps to Sheets para que eu possa agora fazer o join.
Então, eu venho aqui nas propriedades dos meus pontos, vou em uniões e faço o join com a minha tabela. Vou usar o ID com ID. Então, aqui eu estou escolhendo o campo que eu tenho na minha tabela que eu quero unir e do meu shape, eles têm que corresponder. Como eu não preciso de todos os campos, eu vou usar apenas a elevação. E aqui vou tirar esse texto porque é muito comprido e deixar apenas um underline. Dá OK. Agora, quando eu clicar em um dos pontos, eu consigo ver a informação da elevação associada àquele ponto. Só para a gente ter uma visualização melhor, eu vou criar aqui uma simbologia com essa altimetria graduada. Elevation. Vou usar uma outra paleta aqui que crie uma diferença melhor. Vou inverter o gradiente de cores para que as altimetrias menores sejam azuis e as maiores sejam vermelhas. Eu vou só tirar essa linha aqui do ponto para a gente melhorar a nossa visualização também. Bom, então eu tenho esse comportamento da topografia aqui nessa área, né? Um cume aqui mais destacado, em que ele vai na orientação sul, diminuindo aí a sua altimetria. E agora vou fazer o seguinte, eu vou novamente usar aqui o ábaco para que a gente possa agregar essa informação da elevação no shapefile sem que ele esteja associado a uma união, porque se eu precisar exportar esse dado, eu já tenho ele pronto ali. Vou criar o eleve, sem que eu precise fazer essa união, né? Decimal, vou botar 2 casas de precisão e vou buscar o dado do elevation, que foi esse atributo que eu fiz a união. Vou dar OK. Pronto, foi calculado aqui para minha tabela o campo eleve. Vou dar OK. Fechar aqui com 2 casas decimais. Perfeito. Então, fecho. Agora eu posso vir aqui em união e excluir aquele join que nós fizemos, porque agora eu já tenho o atributo lá na minha tabela. Ele perdeu a simbologia porque ele estava buscando aquele campo especificamente. Posso vir aqui na simbologia, simplesmente trocar para o eleve, que ele retorna para mim. Agora, como nós vamos fazer? A gente pode vir aqui na guia processar, abrir a caixa de ferramenta delas e procurar pela expressão TIM, para que eu ache a ferramenta de interpolação TIM. Dou 2 cliques nela e ela me abre essa tela. Então, a primeira coisa que ela me pede é que eu selecione a camada vetorial. Eu vou selecionar a minha grade, amostra pontos UTM, que foi essa que a gente exportou, né, para UTM, Sirgas 2000, zona 23 Sul. O atributo de interpolação, eu vou usar a elevação. Clico aqui no mais. Se eu tivesse outros tipos de geometria que eu quisesse usar, por exemplo, peguei uma carta topográfica em que eu tenho curvas de nível e pontos cotados. Eu poderia trazer os pontos como tipo pontos e as curvas já com a sua cota como estruturas lineares ou linhas de quebra. Essa interpolação é muito interessante por isso, né? Permite trazer linhas e pontos. Nesse caso, só tem os pontos. Eu vou deixar aqui interpolação linear mesmo. A extensão, eu vou utilizar a extensão da própria camada, o TM também, sempre tendo esse cuidado para estar escolhendo a camada certa. E aqui eu vou trocar a resolução do tamanho do pixel 5 por 5, que ele já recalculou ali para mim linhas e colunas. Vou deixar ele salvar esse interpolado aqui, esse resultado da interpolação, como um arquivo temporário. Depois, se eu quiser, eu posso fazer aquela exportação como eu fiz
Por caso da camada de pontos, vou clicar em executar. Então, demora um pouquinho, ele executou aqui para mim. E veio nessa forma de camada cinza ainda. Venho aqui em propriedades, seleciono a banda simples de falsa cor. Tem que ter bastante cuidado se aqui essa configuração está o mínimo e máximo, né? Ele tá, então ok, não tem problema. Aqui eu gosto de usar, nesse interpolar, esse método discreto, porque ele conforma melhor o mapa hipossométrico. Ao invés de intervalo contínuo, vou usar o intervalo igual e vou deixar 5 classes mesmo. Então, tudo ok. Aqui eu vou só fazer uma coisa. Eu vou aplicar aqui antes para a gente ver o resultado. Então, aqui está o nosso mapa com as nossas cores hipossométricas. Aqui, como vocês podem ver, eu não inverti a paleta. Foi um erro meu, vou inverter o gradiente da paleta. Ou uma solução muito interessante também é a gente vir aqui em criar nova gradiente de cores e escolher esse catálogo CPT-CIT. Ela tem umas distribuições de cores bem interessantes, já uns presets, né, umas coisas já pré-configuradas, entre eles a de topografia. Então vou usar essa Elevation aqui, ela tem uma característica bem interessante. Então aqui já está configurado e vou colocar uma transparência aqui de 50% para que eu possa ver a informação do Google ali embaixo, das ruas. Dou OK. Vou desligar minha camada de pontos. Então tá aí. Então tem aqui as cores hipossométricas aplicadas a essa minha área de interesse com dados que eu obtive a partir do Google. Agradeço a atenção de todos vocês e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo e peço que, caso esse vídeo vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês compartilhem nas suas redes sociais, os seus contatos, que isso ajuda demais o canal a crescer. Obrigado.